Então a gente continua falando sobre culto e a atuação do Espírito Santo, como é que a gente sabe como é que o Espírito Santo age. A gente hoje vai falar de hipocrisia, que é um assunto muito interessante. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. A gente vai ler do versículo 10 até o versículo 16, procurando entender hipocrisia, não é? Porque hipocrisia ou ser hipócrita talvez seja uma das maiores acusações que hoje o cristão sofre, não apenas de fora da igreja, mas como também de dentro da igreja. Muitos de nós, cristãos, somos acusados de sermos hipócritas. Afinal, o que a palavra de Deus fala sobre isso? É o que a gente vai tentar entender hoje. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Mas antes de nós orarmos, vamos orar pela palavra, mais uma vez pedindo a bênção de Deus sobre nós? Vamos orar. Pai amado, nós estamos agora prestes a escutar a Tua palavra. Então que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as meditações dos nossos corações. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as palavras que saem da boca do pregador. Que somente, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Pai amado, quebranta os nossos corações, fala ao Teu povo e que o Senhor, e que somente o Senhor seja louvado nesse momento. Abençoa esse momento, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Olha o que a palavra de Deus fala para nós, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Para a gente poder entender melhor a questão da hipocrisia, a gente precisa entender um assunto que muitas vezes é chato da gente falar, porque é um assunto muito complexo, mas é importante a gente entender como é que o mundo pensa. E uma coisa eu digo para você, é importante que você entenda o mundo, como o mundo pensa, para que você entenda o porquê de o mundo fazer as coisas que o mundo faz, para que aí você possa questionar o mundo, e não apenas questionar o mundo, mas também você possa questionar a sua fé. Você não apenas pode questionar a sua fé, mas como você deve questionar, você deve questionar a sua fé, você deve perguntar para a Bíblia, você deve questionar a Bíblia, você deve levantar perguntas e levar essas perguntas, essas questões que você tem para a Bíblia. E você deve buscar a resposta. Por quê? Porque uma fé que não é questionada, não vale a pena você entregar seu coração. Como é que você vai entregar o seu coração? Como é que você vai amarrar sua vida em algo que você não questionou, você não confrontou, você não chegou e não
fez perguntas. É loucura. Eu diria para você, não faça isso. Antes de tudo, leve perguntas, questione, confronte. Porque aí sim, depois de confrontar, você vai saber se realmente vale a pena você colocar o seu coração, a sua vida ali. Então, tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor e tudo aquilo que nós vemos na Bíblia, nós devemos questionar. Para encontrarmos a resposta. E para, no final de todas as contas, saber se vale a pena colocar a nossa vida. Colocar a nossa espiritualidade, o nosso destino eterno na Bíblia, no Deus que a gente crê. Então, houve uma mudança de pensamento muito importante, muito grande, principalmente por volta dos anos 60 ali. Os anos 60, ele foi muito transformador de muitas maneiras. Culturalmente, socialmente e também na questão das pessoas pensarem. Não apenas foi os anos 60 onde a cultura americana ela começou a ser exportada para o mundo inteiro e também a cultura, vamos dizer assim, ocidental, ela foi exportada para o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo todas as transformações que se passaram no mundo ocidental, isso também começou a influenciar o mundo. E nessa época dos anos 60, se questionou muito a questão de como as pessoas pensavam, da onde elas extraíam seu pensamento e como esse pensamento ele era transmitido através de palavras. Existe uma união, uma conexão muito fina entre filosofia, a maneira que as pessoas pensam, e linguística, a maneira como as pessoas expressam isso em palavras. Tem algumas pessoas que pensam o seguinte, elas falam o seguinte, que quando você fala diferentes línguas, você pensa de maneira diferente. Por exemplo, tem gente que fala o seguinte, que se você fala línguas diferentes, quando você fala uma língua, por exemplo, português, você pensa de uma maneira, e você fala de uma maneira. E se você fala inglês, você pensa de uma maneira diferente, porque você se expressa de uma maneira diferente. Se isso é certo ou não, a gente tem que ver isso depois. Mas tem pessoas que pensam dessa maneira e eles entendem dessa maneira porque existe uma conexão entre maneira de pensar e maneira de falar. Tem pessoas que pensam o seguinte, por que será que o brasileiro tem uma palavra para saudade? Da onde vem isso? Por que será que houve a necessidade desse povo expressar esse conceito, esse sentimento, esse pensamento em uma palavra que hoje a gente coloca saudade? Então quer dizer, então, que nas culturas onde não existe uma palavra para expressar esse conceito, será que eles sentem saudade? Então é por isso que existe uma ligação entre pensamento, filosofia e as palavras, linguística. Por que eu estou falando isso? Porque nos anos 60 houve uma transformação muito grande, onde as pessoas elas começaram a questionar a maneira das pessoas definirem as palavras. Por que a gente tem que falar isso desse jeito? Por que a gente não fala isso de outro jeito? Porque o que para um é isso, para outro é aquilo. E as pessoas então começaram a desconstruir as palavras, porque as pessoas começaram a questionar a maneira que as pessoas se expressavam. Então, a partir desse momento que ocorre uma transformação filosófica muito grande, o desconstrutivismo, a desconstrução de todas as coisas. Tudo aquilo que você entendia como certo, como absoluto, o que virou moda naquela época era desconstruir. Por exemplo, se as normas sociais eram você ser certinho, vestir a roupinha, fazer isso, aquilo, vamos destruir, vamos acabar com as normas sociais. Aí vem o movimento dos hippies para destruir tudo. Vamos acabar com tudo. Vamos acabar com esse negócio de ser certinho. E agora, não, esse negócio... E aí vem... Então, desconstrução
a partir dessa época, passa a ser um valor positivo. E aí começa a desconstruir tudo. Desconstruir o pensamento, as filosofias, desconstruir as normas sociais, desconstruir os conceitos. Aí começa a desconstruir tudo. E faltou muito pouco para acontecer o quê? Essa moda pegar e começar a atingir a igreja. É a partir desse momento, então, que acontece uma desconstrução aquilo que a gente via de tradicional. E começa, então, a virar moda você desconstruir aquilo que se chamava de cristianismo tradicional. E aí você passa a trazer aquilo que... tudo aquilo que não parece é verdadeiro. Então, quer dizer, se antigamente o pastor era aquela figura, não sei o quê, a moda é desconstruir. Então, vamos trazer um novo pastor. O pastor agora novo é totalmente diferente. É aquele que não parece pastor. Ele faz jiu-jitsu, ele anda de carro esportivo, ele é jovem, ele tem uma... É diferente agora. Ele não usa gravata, não usa terno, não usa... A igreja agora, vamos desconstruir a igreja, porque agora a gente não quer mais essa igreja tradicional, vamos fazer uma igreja diferente. A música, os hinos, vamos acabar com os hinos, e aí vamos e aí começa então a se desconstruir. Denominação, presbiteriano, batista, para que isso? Agora eu sou cristão, eu sou não denominacional, eu sou multidenominacional, eu sou todas as denominações, porque o que importa é Jesus. É nesse momento de desconstrução que ocorre aí um questionamento de todas as coisas. O questionamento de o que é ser espiritual. E olha o que acontece agora. Se passa a questionar a vida do cristianismo. E é aí então que os cristãos, eles passam a ser acusados de serem hipócritas. Não apenas pelos de fora da igreja, mas pelos de dentro da igreja. Você é um hipócrita, cara. Por quê? Você prega aí que não se deve adulterar e você adultera. Você é um hipócrita. Você é um falso cristão, você é um hipócrita. Por quê? Você prega, você crê que não se deve roubar e você rouba. Você rouba, então você é um hipócrita. Aí, você que prega que se deve ser uma pessoa toda certinha, você vive de maneira errada, então você é um hipócrita. E aí, na mentalidade das pessoas, porque a hipocrisia é algo mal, é algo errado, o que acontece então? Se passa a se praticar um cristianismo autêntico que é totalmente engraçado em termos, mas que é totalmente estranho. Você vê hoje um cristianismo que é tudo bem. Você ali está com os seus problemas porque você está sendo verdadeiro. Então, se você está lutando contra esse pecado, olha, Jesus te aceita, o que é importante é que Ele te ama. E é assim mesmo, porque é melhor você não ser hipócrita. Então hoje você vê esse cristianismo sem transformação. Você vê hoje pessoas que vivem um cristianismo que é muito bom você viver esse cristianismo. Porque é um cristianismo onde a transformação... Porque a graça de Deus cobre tudo. Porque o maior pecado para você é ser hipócrita. Então você não quer ser um hipócrita. Então já que você não pode ser hipócrita, sabe o que você vai ser? Você vai ser um cristão Gabriela. Nasci assim, sou assim, viverei assim. Porque, afinal de todas as contas, a graça de Deus me salva no final. Porque Jesus me aceita como eu sou. E, afinal de contas, todos nós somos pecadores. O que eu não quero ser é um hipócrita. Então eu serei autêntico. Eu serei um cristão verdadeiro. A questão é, autêntico e verdadeiro com relação ao quê? É importante que a gente entenda que quando a gente absorve esse valor, a gente está absorvendo um valor que, ao meu ver, e eu espero que você também veja hoje nas Escrituras, que é totalmente diferente com o que a palavra de Deus fala. Quando você fala que eu sou um cristão, que
eu viverei dessa maneira, eu me aceito dessa maneira, e não importa, a graça de Deus vai me salvar no final de todas as coisas, e graças a Deus, porque o que importa é o amor de Deus. Você está sendo verdadeiro com o quê? Porque na realidade, o que está sendo pregado pelo mundo é um falso evangelho, é uma falsa boas novas. Porque o mundo prega o evangelho Disney. E qual é o evangelho Disney? Seja verdadeiro com você mesmo. Seja verdadeiro com a sua própria verdade, porque é a sua própria verdade que te salva. É a sua verdade. A sua verdade está dentro de você. Dentro de você, você tem um herói, e é esse herói que te salva. Esse é o evangelho Disney. Você te salva. Aceite como você é. Vive essa autenticidade. Seja verdadeiro consigo mesmo. Seja verdadeiro com as suas paixões. Quebre todas as normas. Não seja um hipócrita, mas seja verdadeiro com você mesmo. E aí, no final das contas, isso vai te salvar. A graça de Deus que permite você fazer todas as coisas. Será que é isso que a palavra de Deus fala? Será que é isso que a palavra de Deus quer para nós? Será que é por isso que Jesus Cristo morreu na cruz? Para que agora, então, através da graça, nós vivêssemos uma vida de qualquer maneira, do jeito que nós bem entendemos? Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja em Corinto, ele estava lidando com uma igreja que estava passando por uns problemas bem difíceis. A igreja de Corinto, ela estava numa cidade que ela era muito rica, pessoa passando toda hora, um grande fluxo de pessoas, porque Corinto ficava numa posição muito estratégica em termos de local. Então rolava muito comércio passando, indo e vindo, isso trazia muito dinheiro, mas também era um lugar onde havia, por causa desse comércio constante, muito dinheiro e também muita prostituição. Muita bagunça moral, muita bagunça espiritual. Tanto é que naquela época, se você xingasse alguém de você é um coríntio, até mesmo para as pessoas da época era um insulto. Imagina, para uma época onde imperava a cultura romana, que vinha da cultura grega, helenística, os famosos bacanais para o deus Baco. Naquela época, você chamar alguém de coríntio era um insulto. Se corintianizar para as pessoas daquela época já era um insulto. Tamanho era degradação moral, espiritual daquelas pessoas daquele local. Nasce uma igreja naquele contexto. Então naquela igreja havia muito conflito, porque as pessoas estavam acostumadas a serem respeitadas por aquilo que elas faziam e conquistavam. Então as pessoas se achavam assim: eu sou melhor do que você, eu sou mais do que você. E aí quando eles trazem isso para dentro da igreja, uns começam a se achar: eu sou mais do que você. Por quê? Porque eu sou mais espiritual do que você. Mas o que acontecia dentro da igreja também, os conflitos eram por causa da falta de transformação. Havia tamanha imoralidade dentro da igreja que Paulo fala nessa carta a respeito dessas imoralidades. Cristãos que viviam, entre aspas, no pensamento deles, no conceito deles, um cristianismo espiritual, mas ao mesmo tempo um cristianismo que apresentava um alto grau de degradação moral e espiritual. O que será que a Bíblia fala disso? Será que a Bíblia está ok em você ser espiritual e ao mesmo tempo apresentar uma vida que não é coerente com essa espiritualidade? Será que a Bíblia fala que você que crê em Jesus, que crê na graça de Jesus, é ok para você não se transformar, não mudar de vida, não ser transformado e continuar com esse mesmo estilo de vida? Será que a Bíblia ela fala ok para isso? Será que é isso que a palavra de Deus fala? O que é ser um cristão verdadeiro?
autêntica espiritualidade? Paulo aqui, ele vai trazer esse assunto nesse contexto de conflito. Ele quer definir o que é ser espiritual. Ele quer mostrar para a igreja o que é ser um cristão espiritualmente verdadeiro. E aí ele vai falar que o cristão espiritual, ele é guiado pelo Espírito. O cristão espiritual, ele é guiado pelo Espírito. Ele fala isso no versículo 12. Olha o que ele fala aqui. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aí então ele vai falar três coisas. Três coisas ele vai falar a respeito de verdadeira espiritualidade, de cristianismo verdadeiro. Ele vai falar coerência, discernimento e transformação. Paulo, querendo trazer aquelas pessoas que estavam em conflito na igreja de Corinto para a verdadeira espiritualidade, ele vai falar de três coisas: coerência, discernimento e transformação. Paulo, ele jamais vai falar que é ok ser um cristão hipócrita. Mas também Paulo jamais ele vai falar que é ok você permanecer do mesmo jeito que você está. E é por isso então que ele vai falar de coerência, de discernimento e de transformação. Olha o que ele fala sobre coerência, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você sabe como é que você reconhece um bom cozinheiro? Você sabe assim, olhar para a pessoa e falar assim: ó, essa pessoa cozinha bem, essa pessoa sabe cozinhar bem. Você sabe reconhecer? Não, fora experimentando a comida. Fora experimentando a coisa. Se você tivesse que olhar assim para a pessoa, faz de conta que a gente tem aqui um Masterchef, assim, uma competição de cozinha, assim, de fazer comida. Como é que você podia fazer? Vou apostar nesse cara aqui. Não, vou apostar nela aqui. Como é que você ia reconhecer? Qual que é a dica? Eu vou dar uma dica para vocês. Aposta na pessoa que corta a cenoura tudo certinho. Porque, cara, a pessoa que cozinha bem, você já vê a maneira como a pessoa corta a cenoura, a batata, o pepino. Porque a pessoa que é boa, a pessoa que tem experiência, ela tem prática. E aí, então, o que acontece? Os pedacinhos saem tudo igual. Eu vou falar uma coisa para você. Se você um dia for na minha casa e você pedir, tô com fome, tem alguma coisa para comer? Você não vai passar fome. E isso eu te garanto. Você não vai passar fome. E você não vai passar fome porque não é que eu vou te dar um miojo lá, um instantâneo, mas eu vou cozinhar para você. Não, eu não passo fome. Eu não passo fome. Não, você não vai passar fome, nem eu. Eu vou cozinhar para você. Agora, na salada você vai ver. Vai ser tudo desigual. Se eu fizer lá uma macarronada e eu tiver que colocar alguma coisa, e eu tiver que cortar, cara, vai sair pedacinho, pedação. Por quê? Porque falta uma prática. Os pedaços, eles não são coesos, iguais uns aos outros. Eles são diferentes, eles são de diferentes tamanhos. Por quê? Faltou a prática. Com a experiência, com a vivência, com o experimentar do cozinhar, do preparar, o que vem? Vem a prática e aí então os pedaços começam a sair tudo igual, cara. Tem gente que você vê, você corta uma cebola, pica aí, o cara vai, e os pedacinhos saem tudo igual. O cara que não tem prática não tem coerência. Os pedaços não são coerentes. Sai um pedaço grande, um pedaço pequeno, um pedaço grande, um pedaço pequeno. O que acontece com aquele que é coerente? É espírito com espírito. O que Paulo está falando é o seguinte: amados,
vocês que estão aí brigando entre vocês aí, eu quero que vocês pensem numa coisa muito importante. Eu quero que vocês pensem em coerência. É por isso que ele fala assim, aquele que é espiritual tem o Espírito de Deus. Porque na igreja naquela época, eles estavam brigando assim, eu sou mais espiritual que você, e porque eu sou mais espiritual que você, eu gosto de Paulo. Porque eu sou mais espiritual que você, eu gosto de Pedro. Paulo não é nada. E eles estavam brigando para saber quem era mais, e nesse momento eles também estavam brigando falando, esse é mais, esse é. Estava uma bagunça. Quem era o verdadeiro líder? Quem era o homem levantado por Deus? Quem era o líder de Deus? Então Paulo, ele fala naquele momento, aquele que é espiritual, ele é coerente. Se entrou o Espírito Santo de Deus, sai obras do Espírito Santo de Deus. Não tem como sair diferente. É consistente, é coerente. Os pedaços são iguais. Porque existe o quê? Vivência, existe prática, existe experiência. Não tem como um cara que nunca cozinhou, do nada, o cara chegar e fazer um prato que merece 5 estrelas. Por quê? Não houve experiência, não tem prática. Ele não é cozinheiro. Mas se o cara, ele tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita nele, existe a experiência, e se existe a experiência, existe a prática, e se existe a prática, então, existe a coerência. Entrou o Espírito, sai obras do Espírito. Não tem como ser diferente. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 13, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não tem como. Aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se então você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, há o quê? Discernimento. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é discernimento? Discernimento, muitas vezes, a gente usa aquilo que a gente chama de bom senso. Discernimento, mais do que bom senso, é a capacidade de você discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, por exemplo, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, então existe em nós a capacidade de discernir, de saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Por quê? Porque a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. E é isso que a gente tem que entender aqui. O que Paulo quer dizer sobre pessoa natural? É aquela pessoa no seu estado natural, no seu estado espiritual original, sem Cristo. Então Paulo fala uma coisa muito importante aqui, que aquele que não tem Cristo, com aquele que tem Cristo, ele é discernido, ele é diferente, ele não mistura. Você já viu como as pessoas, elas separam água e vinho? Não. Água e vinho não. Água e óleo. Vocês já viram como que elas separam? Vocês já viram? Como é que as pessoas separam? Deixa quieto. Deixa quieto. Não faz nada. Por quê? Porque não mistura. Se discernem entre si porque são totalmente, em termos de matéria, de química, diferente. Não mistura. É isso que ocorre entre aquele que é natural, sem Cristo, com aquele que é espiritual, com Cristo, habitado pelo Espírito de Deus. Existe não tem como misturar. Não tem coerência, não tem uniformidade, não é homogêneo.
Você já fez bolo? Você já fez bolo ou não? Sim. Gente, bolo eu faço. Se tiver uma caixinha ali... Não, eu faço. É de caixa, mas qual o problema? Não tem problema nenhum. É louvável, é digno fazer um bolo de caixa. Mas o que é importante é muito como é digno. Mas o que é importante é você entender que o que acontece? Quando você mistura a massa ali, e o mais difícil é a massa. Por quê? Quando você está misturando a massa, o que você quer que não aconteça? Tem a pelota ali. Porque a pelota é um negócio totalmente errado ali. Não tem o porquê estar ali. É uma coisa estrangeira, é uma coisa alienígena, é uma coisa que não deveria estar ali. E aquilo irrita tanto. Você já reparou como irrita aquela... Porque você quer... destruir ela. E pior que tem umas massas que não... Se fosse uma bolota grande... Tudo bem se ia lá destruir, mas as bolotas começam a diminuir em diversos tamanhos, elas se espalham em torno de toda a vasilha, e aí você tem que ficar caçando. É horrível fazer um bolo assim. É horrível quando as coisas não se misturam. É horrível quando as coisas não se discernem espiritualmente. É horrível quando existe uma mistura entre aquilo que não é espiritual e é espiritual. Para aquele que é espiritual, para aquele que conhece o que é bolo, para aquele que sabe o que é fazer bolo, sabe o que é uma boa mistura, quando ele vê uma coisa estranha, aquilo deve tirar a paz. É isso que deve ocorrer com aquele que é espiritual. Porque ele tem discernimento. Quando ele vê uma coisa que não é própria, que não deveria estar ali, aquilo incomoda. Aquilo não traz paz enquanto você não tirar aquilo. Quando você não totalmente desintegrar, fazer sumir. Porque te incomoda. Porque você sabe o que é uma massa coesa, coerente, uniforme, homogênea, bonita. Mas aquele que não tem discernimento não sabe. Vai de qualquer jeito aí. Não tem discernimento. Agora, da onde vem esse discernimento? Vem de transformação. Olha o que Paulo fala aqui, versículos 15 e 16. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Para Paulo, quando a pessoa aceitou a Cristo, houve um milagre muito grande, uma transformação. E que transformação é essa? E olha o que Paulo fala, nós. Ele não fala de uma maneira, apesar do conflito que estava ocorrendo, os ataques que estavam ocorrendo, ele não fala de uma maneira jocosa, tentando diminuir as pessoas que eram contra ele. Ele fala assim, vocês que se julgam espirituais. Não, ele fala nós. Ele age como um pastor, com o coração de que quer trazer a igreja aos pés de Cristo. Então ele fala, nós, os que somos espirituais, nós que somos de Cristo, nós temos a mente de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que aqueles que aceitaram a Cristo, eles já não têm mais a sua mente anterior. Ele não tem mais a mente, o modo de pensar, o modo de julgar, o modo de discernir, o modo de ver as coisas do velho homem. Ele agora, aquele que foi salvo e remido pelo sangue de Cristo, ele tem agora a mente de Cristo. Ele foi transformado. Aquela maneira de pensar, a maneira de enxergar as coisas, as preferências, as afeições, aquilo que atraía o seu coração, agora foi totalmente transformado, porque agora nós temos a mente de Cristo. Hoje existe
toda essa pesquisa de inteligência artificial, em toda essa pesquisa de inteligência artificial, sabia que eles querem fazer uma coisa? Sabe, uma pesquisa que hoje está acontecendo é o seguinte: eles querem poder transformar a maneira que você pensa em programa, em código de computador, em algoritmo. E aí depois colocar esse código num programa para ver se eles conseguem imitar, emular o pensamento de uma pessoa. Já pensou? Um computador com a minha mente, com o meu código de pensar, e aí poder se falar com o computador, com a mente do Daniel? Nem ajudar muito, mas só pensa. Mas para Paulo, isso é uma realidade na vida de todo crente, onde o código antigo, que trazia o modo de pensar, de viver do Daniel, aquilo foi arrancado. E aí, quando o Espírito veio e habitou em nossos corações, foi carregado em nossa mente, no nosso coração, um novo código, uma nova maneira de pensar. Qual código? A mente de Cristo. É por isso que vem discernimento, é por isso que vem coerência, porque nós, os que fomos salvos por Cristo Jesus, o que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos a mente de Cristo. Então peraí. Então o que você quer dizer com isso? Você quer dizer então que agora todo cristão ele é perfeito? Você quer dizer então agora que está certo você chegar e questionar o cristão? Por exemplo, aquele que pecou, ele é um hipócrita, porque ele fala assim para não pecar e ele peca. Então o que você está querendo dizer é que no final das contas é certo a gente acusar aquele que peca de hipócrita, e é certo então que todo cristão que aceitou a Jesus Cristo agora, então ele é perfeito. Calma lá. O que eu quero dizer é o seguinte: o que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus fala é que, apesar dessa transformação que todos nós experimentamos, a Bíblia também aceita a realidade de que nós não fomos transformados por completo. De que existe uma batalha em nós contra o pecado. Isso não quer dizer que porque você aceitou a Cristo Jesus, que você vai ser perfeito. Que agora então, você plenamente consegue ser livre de todo e qualquer pecado. Que você nunca vai pecar na sua vida. Que na igreja só tem gente perfeita. Qual que é a diferença então, daqueles que aceitam a Cristo e daqueles que não aceitam a Cristo? Aqueles que aceitam a Cristo, eles vivem numa constante luta, batalha contra o pecado. Essa é a diferença. Aquele que é cristão, aquele que foi nascido do Espírito, ele vive não de acordo com a sua velha natureza. Ele não aceita, porque eu fui salvo, então eu estou ok com o pecado na minha vida e continuei vivendo assim. Não. Porque o pecado, para aquele que nasceu de novo, para aquele que é habitado com o Espírito Santo de Deus, aquilo incomoda. Então ele vive constantemente na luta contra o pecado. Ele sabe, ele tem um discernimento que aquilo que ele fez, aquilo que ele praticou de errado diante de Deus, dói no coração de Deus. Ele tem o discernimento de reconhecer, porque a sua mente foi transformada, e ele sabe que ele deve viver uma vida, não de acordo com a sua velha natureza, mas ele deve viver uma vida coerente com a sua nova natureza. Aquele que é de Cristo, ele vive constantemente numa luta contra o seu velho eu, que tende a arrastá-lo para uma vida hipócrita. Ele luta contra a hipocrisia. Por quê? Porque uma vida daquele que é nascido do Espírito é coerente com uma vida pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Paulo reconhece essa realidade quando ele fala lá para a igreja dos Filipenses. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Quando Paulo pensa naquela igreja que estava sofrendo muitas perseguições e estava muito duro ser um cristão verdadeiro, ele fala assim: eu estou convencido, eu tenho a plena certeza que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia do Senhor. Paulo jamais ele entendeu que quando você se tornava cristão, você era perfeito. Paulo reconhecia que nós somos um trabalho contínuo, que nós continuamos sendo pecadores e que nós continuamos sendo aperfeiçoados. Mas Paulo também reconhecia que Deus continuava trabalhando na vida de cada um, aperfeiçoando. Até quando? Até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, qual que é a solução para nós? Você que tem lutado contra o pecado, continue lutando. Mas busque recursos no Senhor. Porque quando você luta contra o pecado, não é uma luta de carne contra carne, mas deve ser uma luta do Espírito contra a sua carne. Então você deve buscar a presença do Senhor. Se você reconhece que você deve lutar contra o pecado, então lute com as armas que o Senhor dá. Busque a presença do Senhor e se firme e persevere nele. Mas o aviso que eu dou não é para você que luta contra o pecado, mas para você que está muito confortável com o pecado. Amado, eu gostaria de dizer para você o seguinte: cuidado com o conforto que você tem na prática do pecado. Porque isso pode ser um sinal de que falta para você coerência, falta para você discernimento. E essa falta de coerência e de discernimento é porque ainda, talvez, você não tenha a mente de Cristo. Isso é um aviso, porque a palavra de Deus fala que todos aqueles que nasceram do Espírito, eles têm a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, então é claro que essa mente que você tem te traz discernimento, claramente te faz reconhecer que aquilo não é de Deus, que aquilo é pecado e que aquilo então não faz com que você sinta paz, mas pelo contrário, você sinta repulsa. Por quê? Porque você foi transformado. Então, se não há repulsa contra o pecado, onde está a mente de Cristo? Por isso, hoje, o meu apelo é para que você se volte a Cristo. Para que você abra o seu coração. Abra o seu coração e peça para que Cristo habite plenamente no seu coração. Para que Cristo habite no seu coração e te dê olhos espirituais. Para que você possa contemplar o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Que sem Jesus você está perdido. Que você não tem forças para vencer o pecado, você não tem como enxergar o pecado, e o pecado habita em você e tomou conta da sua vida. Busque a solução que somente Deus pode trazer para a sua vida, a libertação que Jesus dá, através do seu sangue derramado na cruz. Confesse que você confia nesse sacrifício na cruz, que em Jesus Cristo você tem total perdão dos seus pecados. E que através de Cristo, ao confiar nesse sacrifício, você tem agora a vida eterna. Confie em Cristo. Creia no sacrifício dele. E busque nele a solução para o seu pecado. Porque o pecado, ele nos leva para um lugar. Ele é destruidor. Ele consome as nossas vidas. É um câncer espiritual que suga até o momento onde a gente morre. Morre não apenas espiritualmente, mas a gente morre eternamente. Amados, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e continue fazendo a sua obra em nós, através de nós. Amados, que nós possamos então descansar no Senhor. Arrancar da nossa vida todo e qualquer pecado, sabendo que nós devemos viver não de acordo com as nossas paixões, mas de acordo com o Espírito que habita dentro de nós. Que nós possamos vencer a hipocrisia, que nós possamos continuar lutando, não deixando
eventualmente, o pecado nos desanimar. Não deixe o pecado desanimar, mas faça com que o sacrifício de Jesus na cruz por nós continue nos chamando a uma vida de santificação, uma vida de perseverança. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor, ó Deus, continue trabalhando nas nossas vidas de tal maneira que nós venhamos a arrancar tudo aquilo que te desagrada. Pai amado, é verdade, ó Deus, que nós vivemos num mundo que cada vez mais se afasta de ti, porque o mundo está perdido. O mundo jamais traz algo que vem de Deus, porque o mundo, ele jaz no maligno. Somente o teu povo, a tua igreja, ela traz o evangelho verdadeiro, as boas novas verdadeiras que salvam, libertam e transformam todo aquele que está perdido, aquele que não tem Cristo. Pai amado, que nós sejamos fiéis, não apenas ao chamado que o Senhor tem para nós, de continuar pregando o evangelho, mas ao mesmo tempo, de nos santificarmos, de buscarmos a viver uma vida coerente com o Espírito, e não uma vida coerente com o nosso velho homem. Pai amado, abençoa a cada um de nós. É o que nós pedimos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, vamos ficar de pé.